Romanos 8, versículo 13, acertando o pecado em cheio. No nosso Tadel aqui hoje, você sabe que nós temos um período de palavra e depois temos um período rápido da questão das células. Diz assim, Romanos 8 e 13. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo fruto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações. Nos ensine, nos instrua, pregue a cada um de nós. Irmãos, o pecado é o ato mais corriqueiro hoje no mundo. Não há um só país, não há uma só cidade, um só estado, um só local, um só bairro que possa dizer que não existe pecado. E o que é pecado? Basicamente ou tecnicamente, pecado é transgredir com a lei. Ou seja, tudo que a lei proíbe e você faz, você está pecando. Aquilo que não está na lei de Deus, no caso na Bíblia, e você faz, você está pecando? Não, você está cometendo uma impureza. Por exemplo, nós não temos na Bíblia a palavra pornografia, mas a própria palavra pornografia vem da palavra porneia, que é cobiçar, no caso aí os 10 mandamentos. Como que nós interpretamos que pornografia, pedofilia são termos modernos? Essas coisas são pecados se elas não estão embutidas nas leituras da Bíblia. Nós interpretamos pelo 10º mandamento. Tanto pornografia como pedofilia e outras coisas que estão ligadas ao pecado sexual visual, você não consegue cometê-los sem transgredir o 10º mandamento. Ou seja, você não vai cometer um ato de pornografia, que realmente não está na Bíblia, sem a cobiça. Ou você consegue se envolver em pornografia pensando no apóstolo Paulo e nos 195 açoites deles ou na cruz de Cristo. Ou você consegue cometer certos atos imaginando a salvação. Obviamente, você querendo ou não, você transgride algum dos 10 mandamentos para cometer qualquer tipo de pecado. E o pecado, ele é extremamente corriqueiro. Ele é diário. Não há um só ser na terra que possa dizer que não peque. O pecado é monstruoso. Aí eu pergunto, se o pecado é corriqueiro e o pecado é diário, e é um tema, um assunto corriqueiro e também constante, a pregação contra pecado deveria ser uma pregação corriqueira e constante. Porque veja o seguinte, o diabo não tem poder para te levar para o inferno. Jesus disse isso, não tema os que matam o corpo, falando dos homens. Tema aquele que faz lançar o corpo e a alma no inferno. Quem é que faz isso? É o próprio Deus. O diabo não tem poder para lançar ninguém no inferno. O diabo não tem poder para separar você de Deus. O diabo não tem poder para distanciar você de Deus. O pecado é o maior dos males. O pecado é pior do que o inferno, pior do que a morte, pior do que a miséria, pior do que a doença, pior do que o diabo. Não há nada entre céu, terra e inferno pior que o pecado. Apesar da Bíblia Sagrada nos dizer que nada nos separa do amor de Deus, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, essa mesma Bíblia diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você percebeu que o pecado é o pior de todos os males. Nós aprendemos também que o pecado do cristão, ele é pior do que o pecado do não cristão. Porque o não crente, quando ele peca, ele comete um pecado que ele nem sabe que está cometendo. Ele peca contra uma luz, um conhecimento que ele não tem. O crente, quando ele peca contra a luz que ele tem.
Por isso que Hebreus, capítulo 10, no versículo 26, vai dizer: se vivermos habitualmente na prática do pecado, já não resta mais sacrifício pelos pecados, e sim uma horrível expectativa de fogo ardente prestes a consumir os inimigos de Deus. Você percebe que os nossos pecados são pior do que os pecados dos ímpios. Eles não têm conhecimento, nós possuímos tal conhecimento. Mas ainda pior que isso, os nossos pecados, eles são piores que os pecados dos demônios. Porque o diabo nunca pecou contra o sacrifício de Cristo. E por que ele nunca pecou e nem os demônios jamais pecaram contra o sacrifício de Cristo? Porque Jesus não morreu por nenhum demônio. Jesus não morreu por anjos, gente. Nem os anjos do céu ele morreu por esses anjos. Jesus ele veio para os que estão doentes, para os que podem ser salvos. Jesus não morreu por demônios. Ele morreu pela raça humana, porque Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou o universo de tal maneira, os anjos, os demônios de tal maneira. Jesus morreu por homens, por pessoas, por mim e por você. Então os demônios não pecam, jamais pecaram contra a cruz, contra o sangue, contra Cristo. Mas nós, quando pecamos, depois de ter pleno conhecimento, como Hebreus 10, 26 diz, porque se vivermos habitualmente na prática do pecado, depois de ter recebido pleno conhecimento, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Você percebeu? Depois que você conhece a verdade e opta por continuar na prática do pecado, já não tem mais sacrifício, porque Jesus morreu uma vez só por você. Quando você retorna à velha natureza, Jesus não vai morrer de novo por você. Você percebeu a seriedade dos atos e dos pecados que nós praticamos? O pecado é um monstro, é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Eu estou espantado, eu estou assustado com o que o pecado está fazendo com a igreja do Senhor. Agora eu acabei de ler uma matéria que um pastor se suicidou porque acidentalmente ele mandou uma foto íntima, com certeza ele estava acostumado a fazer isso, e acidentalmente ele mandou uma foto íntima no WhatsApp do grupo da igreja. Obviamente você sabe, você já mandou foto por engano para alguém? O negócio é tenso. Agora você imagina ele ter um Tio Juarez, ele tem um grupo que conversa coisas boas e espirituais, dá parabéns, pede oração, e vai lá e manda uma foto pelada. Eu sei que a gente pode, eu até sei que é uma coisa grotesca, infelizmente eu sinto tristeza no coração, porque quando ele percebeu que mandou isso no grupo errado, veja, eu não estou sorrindo da situação do pastor, mas o ato terrível em si, ele se matou, ele se suicidou. Nós estamos lidando com um problema sério em uma de nossas igrejas, não vou dizer aonde, com mais um caso de pedofilia. Seria esse o terceiro caso de pedofilia que nós já lidamos. Um deles, eu mesmo denunciei, o fulano está preso. Seria esse o terceiro caso de pedofilia. Eu estou assustado, abismado, com a facilidade daqueles chamados salvos cristãos que estão tendo em voltar a pecar e a pensar que isso é natural, que isso é comum e é corriqueiro. Esse fenômeno se dá ao fato também pela falta de confronto, falta de abordagem do tema e dos perigos provenientes de atos contínuos e corriqueiros do pecado. Bom, os cristãos, basicamente, eles têm duas obrigações. Como cristãos,
nós temos duas obrigações. A primeira, mortificar a carne. A primeira, viver no Espírito. Deixa o texto base. Como foi lido, porque se vivermos de acordo com a carne, certamente morreremos. Mas se pelo Espírito fizeres morrer os atos do corpo, as obras carnais, o pecado do corpo, você vai viver. E nesse caso, um aqui puxa o outro. Mortificar a carne e viver no Espírito, um vai puxar o outro. Bom, queridos, é claro que Paulo não está sugerindo aqui que alguém consiga obter vitória ou obter vida por méritos ou algum favor de Deus pelo ato da mortificação. Eu sei que esse é um tema para Tadel, nós estamos aqui falando com líderes, mas eu entendo que nós, como líderes, devemos abordar constantemente esse tema. O apóstolo São Paulo deixa claro aqui, queridos, em primeiro lugar, que nada é mais natural para um cristão nascido de novo que mortificar os atos do corpo por meio da vida no Espírito. Paulo deixa claro que nós não podemos afagar nosso pecado. Nós devemos tratá-lo com rapidez e de um modo muito severo, porque o pecado, ele é severo. Mas Paulo está dizendo aqui que esses dois aqui, mortificar a carne e vida no Espírito, são características de crentes verdadeiros, que pretendem sim, de uma maneira certa, vencerem os atos do corpo. O que nós vamos abordar aqui, para entendermos um pouco sobre a situação e assim abordarmos os nossos discípulos? Primeiro, o que é mortificação? A mortificação fala de resistir o pecado, nem que isso doa. O escritor de Hebreus aqui, ele fala exatamente desse ato de mortificação, que significa, três coisas significa mortificação. Mortificar significa suprimir ou extinguir, abafar. Não é o ato de abafar jogando para debaixo do tapete. É o ato de suprimir, sufocar o pecado, para que ele seque na raiz. Como se ele fosse uma planta que você deixa de dar água, que você deixa de cuidar, põe ela ali, abafa, 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 até ela morrer. É isso que é e que significa a palavra mortificar. Então, mortificar significa suprimir os nossos atos pecaminosos. Ou seja, mortificar fala de resistir o pecado, nem que isso doa ao extremo. Quando Paulo usa o termo mortificação, ele está falando abafar, sentir dor na carne, sentir pesar na carne, e ele diz, faça morrer, mortificar. Mata o pecado, suprima, sufoque, põe um travesseiro onde o pecado respira e faça isso. É isso que ele está falando dos atos do corpo. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 4, o escritor diz assim, ó: na sua luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramarem o próprio sangue. Você percebeu? Ou seja, a maioria de nós reclamamos de nossas fraquezas. A maioria de nós reclamamos, eu estou fraco, pastor, estou sendo tentado, pastor, estou aquilo. Mas o que o escritor está dizendo é que, na real, ninguém luta de verdade contra o pecado como deveria lutar. Ele diz, nessa luta sua contra o pecado, ainda não doeu no sangue. Você já jogou algum computador na parede? Você já... Veja, Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. Obviamente, ele não está falando do olho. Ele está falando de mortificação.
Se certo tipo de filme é prejudicial a você, é melhor você deixar aquele prazer para ser salvo. Se você está lutando contra a pornografia e ainda não venceu a pornografia, é melhor você ficar sem internet do que perder a sua salvação. É isso que ele está falando. Fala de sentir dor no corpo. Não é de você ficar murmurando contra a sua carne, murmurando contra a sua natureza. Murmurando. Essa era a mensagem que eu iria pregar na ceia no domingo. Deus quis que fosse só para vocês aqui. Mas que seja, né? Murmurando, eu não consigo, eu não sei aquiloto, a minha carne é fraca. A Bíblia diz que na realidade não. Você ainda não sentiu dor a ponto de derramar o próprio sangue para não pecar. Inclusive essa interpretação levou a Igreja Católica ao tal do automartírio, derramar o sangue, de se autoflagelar. Não é disso que o escritor está falando. Esse texto de Hebreus deixa claro que a maioria de nós não lutamos contra nossos pecados de maneira correta. E qual é a maneira correta de eu e você lutarmos contra nossos pecados? Em primeiro lugar, esse ato de resistir o pecado, mortificar, a ponto de derramar o próprio sangue, não é você ficar cortando a pele, mas é falar de sentir dor pelo pecado, gritar, gemer, mas não pecar. A palavra pecado é quase sinonimal com a palavra prazer. Deveria ser um sinônimo. Infelizmente não é. Mas para mim deveria, porque pecado está completamente ligado a prazer, mas não está ligado à felicidade. Se pecado não fosse prazeroso, as pessoas não pecariam. Se fosse uma coisa amarga, ninguém pecaria. No pecado, a alegria é sua, mas a felicidade é do diabo. Desculpa, no pecado o prazer é seu, mas a alegria é do diabo. Ou seja, prazer e alegria são coisas distintas. O prazer é momentâneo, a felicidade não pode ser momentânea. Então qual é a maneira correta? Resistir, suprimir, mortificar, sentir dor, sentir peso, sentir amargura, sentir tristeza, derramar o próprio sangue espiritual, a ponto de gritar, sofrer, mas não pecar. Paulo está falando de uma luta contínua, intensa e diária. Segundo lugar, mortificar o pecado. Já falamos, mas vou dizer de novo, é abafá-lo e sufocá-lo. E fazemos isso lutando contra as vontades da carne. Abafamos e sufocamos o pecado quando fazemos o contrário que a carne pede. Ou seja, como que você mortifica e abafa o pecado? A minha carne quer fazer algo que eu sei que não é certo, então com dor, com pesar, com gritos, você faz o contrário. Quando você faz algo contrário à sua carne, você está mortificando a carne e os atos do pecado. Aí, o apóstolo Paulo diz que se você mortificar a carne, você vai viver. Mas se você der lugar, você vai morrer. É isso que significa mortificação. Saindo da introdução, nós entendemos o seguinte, que a Bíblia oferece vários planos e formas para mortificar o pecado. Nosso crescimento na graça depende muito da obediência. E esses deveres de mortificação da carne e do pecado
nos leva a uma vida de subsistência e sobrevivência ao pecado. Vamos abordar aqui agora alguns passos bíblicos de mortificação da carne. Primeiro passo bíblico para mortificar a carne: abstenção das paixões carnais. 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 11. O apóstolo São Pedro diz assim: amados, exorto-vos. Escute bem, a palavra exortar não é brigar e nem confrontar. A palavra exortar é trazer para perto. Pedro está dizendo: eu trago você a uma conversa de pé de orelha, a um discipulado, a uma conversa de pé de ouvido. Pedro, sai daqui, Paulo. Pedro diz assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Agora veja, a palavra alma na Bíblia é a mesma palavra coração na Bíblia. Toda vez que a Bíblia Sagrada diz a palavra coração, ela não está falando do músculo, a menos que ela esteja falando de alguma doença. Quando a Bíblia fala da palavra coração, ela está falando de emoções e também da alma. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Não é guardar o seu músculo sempre está bem guardado. Ele está falando sobre tudo que se deve guardar, guarde as suas emoções, a sua alma. Veja, aqui o texto diz que os desejos carnais, eles vivem em guerra com as nossas emoções. Ou seja, com a nossa alma. Onde é que moram as nossas emoções? A não ser na alma. As vontades de pecar, que são vontades naturais, mas de uma velha natureza, que está dentro de você tentando ressuscitar a cada dia. A cada dia tem um Adão dentro de mim querendo bater ou matar alguém. Aí o que você faz? Você mortifica o negócio. Você engole seco, você deixa passar, você suporta, você põe na mão de Deus. E sossega, sossega. Ontem eu estava pregando no Rio de Janeiro e estava me assistindo lá o jogador do Flamengo, o Diego. Terminou o culto, ele me procurou, veio com a esposa pastora, a gente acompanha na internet, nós temos uma missão na África, que eu fiquei surpreendido. A esposa dele me mostrou as fotos lá de Moçambique, falou: pastor, a gente quer conhecer seu projeto. Falei assim: mas primeiro eu quero falar para você da minha ferida que eu tenho no coração com você, rapaz. Porque você dançou, fez o gol e dançou em cima do símbolo do meu time em 2002. Então, antes de qualquer coisa, eu quero primeiro derramar a minha alma e expressar a vontade de te esganar. Porque quem não lembra daquele campeonato de 2002 que o Santos foi campeão, nas oitavas de finais, que o Diego fez o gol e dançou em cima do símbolo do São Paulo, lá no Morumbi. E agora domingo tem São Paulo e Flamengo. Falou: pastor, você me abençoa para o jogo de domingo? Falei: de domingo não. Eu fiquei assim, feliz da vida de ver que ele pegou a família, os filhos dele, bem branquinho, foram lá para a África. Você vê que a gente ouve umas coisas assim e a gente fica surpreso, né? Eu não suporto o Flamengo, mas agora eu vou torcer por causa do coração desse rapaz. Não domingo, claro. Veja, eu analisando isso, a hora que eu olhei para o rapaz, gente, até que levando a brincadeira, me levou lá em 2002. Minha vontade era de, como torcedor, esculhambá-lo. Mas, tirando a brincadeira de lado, nós temos que aprender uma coisa básica, uma coisa simples. O cristão que mortifica a carne, ele tem por natureza deixar passar. Engolir sapo, engolir seco e acalmar a sua alma. E por que você acalma a sua alma? Porque o texto deixa claro que os desejos carnais, o propósito final deles é entrar em guerra com as suas emoções, com a sua alma. É fazer a sua alma ficar corrompida, danificada, destruída.
Ó, como cristãos hoje vivem deixando que as paixões da carne assumam o controle da sua alma. É deprimente isso. Então, você quer mortificar as paixões carnais que entram em seu coração? Primeira coisa, pare de se interessar por elas. É fato que aqui o apóstolo não está prescrevendo um programa terapêutico. Ele não está sugerindo que tal pecado deva ser tratado como um vício ou como uma doença, como hoje o pecado é tratado como doente. Um pedófilo é doente, né? Um assassino é só um psicopata, tadinho. Pedro não está dizendo para tratar o pecado como um problema, como um vício, como uma doença. Pedro simplesmente diz: afasta-se, abstenha-se. Nem que isso doa, você deve afastar do seu vício, do seu pecadinho de estimação. Pedro está dizendo: afasta-se dessa paixão carnal, esse pecadinho de coleira, ou ele vai te afastar de Deus. Irmãos queridos, não existe nada na Bíblia que diz para eu levar meu pecado a Deus e pedir que Ele me liberte desse pecado, para que eu tenha fé para vencer esse pecado. Eu não sei porque nós, ou vocês, ou nós vivemos murmurando: Senhor, tenha misericórdia. Eu estou pedindo aqui, me livra, me liberta desse pecado. Não temos isso na Bíblia. Em Efésios 4:28, Paulo fala como que você se livra de um pecado. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Olha o que Paulo diz: quem rouba, leve a Deus para Ele te ajudar. Não, o que ele falou? Pare de roubar. Por isso que Pedro não disse: leve o seu pecado para a cruz e fica lá murmurando. Meu Deus, eu sou pó, minha mãe é pó, meu pai é pó, abençoa essa poeirada toda. Eu sou um desgraçado, Senhor, me ajuda. Pedro diz, Paulo diz, a Bíblia diz: pare de pecar. Afasta-se do pecado. Simples assim. Não há ensino na Bíblia mandando você levar seus pecados a Deus e pedir ajuda. A Bíblia manda você parar de pecar. Quem rouba, pare de roubar. Quem adultera, pare de adulterar. Quem mente, pare de mentir. Pare. Ou seja, a parte mais óbvia da mortificação contra o pecado é deixá-lo de praticá-lo. Você quer vencer o pecado? Pare de desejá-lo. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Ou seja, a melhor maneira de matar o pecado é deixar de dar comida para ele. Não é? Isso vai doer. Isso pode te levar aos prantos, aos gritos, até talvez isso, mas é exatamente isso que se trata a mortificação: fazer sofrer os atos do corpo. Eu preguei segunda-feira na conferência da família na nossa comunidade em Campo Largo. Quem esteve lá viu. Os irmãos que estiveram lá não vieram no Tadel hoje, né? Deixa eles comigo. Não manda o recado não, deixa eles comigo. Não manda não, deixa eles comigo. Passaram a semana toda na conferência da família, não vieram. Então vamos lá. Eu disse lá, e volto a afirmar: a melhor maneira de você vencer é respeitar os seus limites. Sua mão é refogado, quem sabe nadar.
Só cai do cavalo quem sabe andar de cavalo. Só cai em pecado quem pensa que está forte. É nesse ponto que Paulo diz, quem pensa que está forte, cuidado para não cair. Paulo está dizendo que o momento mais perigoso da vida cristã é quando ele está muito bem espiritualmente. O reconhecimento da sua fraqueza faz você não chegar ao seu limite. Faz você fugir. O que José fez? Fugiu. E Sansão sempre ficava enfrentando e chegando ao seu limite e caindo nele. Não é verdade, irmãos? Inclusive, a Bíblia manda você entrar em guerra contra o diabo. Mas contra o pecado, ela manda você fugir. Porque não existe luta, guerra, antídoto, batalha, e não existe vitória contra o pecado, a não ser, correr e correr para ele não te alcançar. Porque a Bíblia diz que dependendo ainda, o seu pecado pode te achar e te alcançar. Em segundo lugar, mortificar. Não alimente a carne. Romanos 13 e 14, Paulo escreve e ele diz assim: pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem, olha o termo, premeditando em como satisfazer os desejos da carne. Isso nos leva para Tiago, que todo homem é tentado pelo próprio desejo. Quando este o seduz e o atrai, ele bota um ovinho, dando um filho chamado pecado, que vai terminar e gerar em morte. Você entende o que eu estou pregando? Em outras palavras, simplesmente se recuse a acomodar as paixões carnais. Por exemplo, se você sabe que sua fraqueza é sexualidade, evite filmes ou cenas picantes. Se você sabe que sua fraqueza é língua, pare de assistir programas de fofoca. Pare de ficar procurando conversas. Ok? Se o seu problema é temperamento explosivo, evite discussões. Fuja. Corra das discussões. Se você não quer cair, evite andar por terrenos escorregadios. Você conhece a sua fraqueza. É ali que você vai escorregar. Então não ande por aquilo. Ou seja, não alimenta a carne. O Adão está ali morto, mas a qualquer hora ele pode ressuscitar. Irmãos, jamais, deixa o texto, esteja pronto para a possibilidade de pecar. Olha o que Paulo diz, premeditar. É pessoas que estão prontas para o pecado. Eu não estou aqui falando para criança, bebê na fé, estou falando para líderes, irmãos conhecedores da Bíblia. Você deve evitar isso. Você deve não esperar pelo pecado. Evite-o. Em terceiro lugar, coloque seu coração em Cristo. O apóstolo João escreveu em 1 de João 3, no verso 2 ao 3, e ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. O João está dizendo, apesar de João 8 e 30, o Senhor já te vê como glorificado, em tese, na visão de Deus, no tempo de Deus você está glorificado, no nosso tempo ainda, nós somos imperfeitos. Por isso que ele diz, ainda não manifestou o que havemos de ser. Ele diz, sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele,
porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem a esperança, assim como ele é puro. Mantenha-se nisso. Em Salmo 135, do verso 15 ao 18, diz: os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos neles confiam. Esses termos deixam claro: se o pagão se torna semelhante aos deuses sem vida, nós devemos nos tornar semelhante a um Deus que vive e reina para todo sempre. O texto é claro que nós temos que estar com os olhos na imagem de Cristo. Em Romanos 8:29 diz que aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornar em imagem semelhante de Jesus. Ou seja, o projeto de vida do Senhor para você não é lhe dar um carro. Ele pode te dar um carro, eu creio nisso. Não é lhe dar uma casa, ele pode dar. Eu creio, gente, sinceramente eu creio. Eu não sou, no mundo muçulmano tem o xiita, no mundo evangélico tem o xaato. Eu não sou o xaato que pensa que o cristianismo tem que ser só o sofrimento e que desconsidera as bênçãos de Deus. Eu não sou desse ponto. Eu realmente creio que Deus prospera, que Deus enriquece algumas pessoas com propósito, diga-se de passagem. Ok? No entanto, o maior projeto de vida de Deus para você é que você seja parecido com Cristo. E essa não é uma tarefa fácil. Aí serve aquele velho clichê de tarde da bênção. Em seus passos o que faria Jesus? Né? Aquele culto assim, em seus passos. Jesus faria isso, irmão, que você faz? Como Jesus reagiria assim? Como Jesus faria assim? Isso ainda serve. Porque nós devemos nos tornar a sua imagem, a sua semelhança. A Bíblia diz que o adorador se torna semelhante àquele que adora. Não é o que diz ali? O pagão fica parecido com o falso Deus. E o cristão deve ser parecido com Cristo. Em quarto lugar, medite na palavra de Deus. O salmista escreveu em Salmo 119, no versículo 11: guardo no coração as tuas palavras. De novo, a palavra coração não é músculo. Guardo na alma, guardo nas minhas emoções a tua palavra, para não pecar contra ti. O Senhor disse a Josué, em Josué 1, versículo 8: não cesses de falar do livro da lei, antes medite nele dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui está o segredo, a palavra. Medite nisso todos os dias. Leia um capítulo por dia. Senão você vai tropeçar. Jesus orou em João 17, versículo 17. Pai, santificai-vos na verdade, e a palavra é a verdade. Nós somos santificados por meio da lavagem da palavra. Essa é a arma de Deus para a nossa santificação, a sua palavra. A meditação na palavra de Deus é a maior arma que mortifica e despedaça a carne. Em quinto lugar, orar sem cessar. Jesus disse no Getsemane aos seus discípulos, em Lucas 22:40, orai para não cair em tentação. E mais tarde, ao encontrar esses discípulos dormindo, Jesus então os repreende e diz em Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deixa esse texto,
eu fazer uma rápida, sucinta exposição sobre ele. Primeiro, vale a frase muito conhecida de Leonardo Ravenhill: o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. É basicamente o que Jesus disse: vigie e ore para não pecar, para não cair. É o mesmo texto de Salmo 119: guardei a tua palavra no coração para não pecar. Ou seja, o crente que não ora e não medita na palavra vai cair. Está claro? Está claro isso? Agora, Jesus diz: vigiai e orai para não cair. Aí alguns crentes falam assim: não, a carne é fraca. Sim, a Bíblia diz sim que a carne é fraca, mas não nesse texto. Porque o contexto aqui diz que o espírito está pronto e a carne é fraca. Mas o texto não diz que a carne é fraca no que tange a pecado. O termo é oração. Diz que o espírito está sempre pronto para orar e a carne é fraca para orar. Olha o texto. Ele está falando de quê? Oração. Vigie e ore para não cair em tentação. O espírito está pronto para orar. A carne é fraca para orar. Não está falando de pecado aí, está falando de oração. Irmãos, nós podemos rodear. Nós sempre vamos cair na mesma tecla. Oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra, oração, palavra. Não tem como fugir disso. Crente que não passa a ter um hábito contínuo de oração e meditação na palavra, ele vai dar lugar para a carne. O Adão dele vai ressuscitar. Aí a velha natureza vem e vem assim mais forte ainda, com mais criptonita. A oração, gente, ela precisa ter 2 ingredientes para que ela seja eficaz na mortificação de nossos pecados. Primeiro ingrediente, arrependimento. Segundo ingrediente, confissão. A oração é uma forma necessária e eficiente para interpretar as tentações antes que elas possam nos atingir. Quem ora antevê as tentações. Vou dizer de novo: quem ora antevê as tentações. Ele percebe ela antes que ela venha. Quem não ora sucumbe. A oração tanto nos fortifica, como ao mesmo tempo enfraquece a carne. Percebeu o efeito duplo que tem a oração e a meditação na palavra? Ela fortalece o espírito e enfraquece a carne. Porque a carne não quer orar. Orar é chato, irmão. Você já viu que tem hora que você está orando? Você já teve aquele momento de oração que você dorme, você acorda e fala: Senhor, abençoa meus pecados, Senhor. Senhor, abençoa Deus, Senhor. Já viu, não? É quando você ora meio dormindo: Senhor, abençoa meus pecados, Senhor, eu te abençoo. Quem já abençoou Deus na oração aí? Quem já abençoou seus pecados na oração? Ou então depois de meia hora você está glória, 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 a oração fica gói, 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 gói. O aleluia fica lelô, 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 lelô. Porque a oração, gente, é uma mortificação absurda. Ô coisa chata pra carne. Mas, irmão, você quer destruir e mortificar a carne? É só orar. Veja, se você pudesse matar o mal pela raiz no que tange ao pecado, você mataria? Qual é a raiz do pecado? Eu tenho que terminar. Qual é a raiz do pecado? Vamos ver, Romanos 8, verso 26. Aonde nasce o pecado? Você vai ver que tem como antevê-lo. Veja que a oração, ela antevê a tentação. Diz assim, ó: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Pois não sabemos como orar. No que se consiste a nossa fraqueza? Aonde nasce o pecado? Na falta de oração. Agora, quando você ora, você antevê as tentações, antevê o pecado e você mantém-se resolutamente de pé. Sabe por que nós oramos?
Porque nós conhecemos as nossas fraquezas. Eu já brinquei aqui, brinco várias vezes, eu me conheço. Eu preciso orar. Eu tenho que sempre orar. Não é fácil, gente. Porque se fosse fácil orar, Jesus não teria ensinado a orar. Inclusive foi a única coisa que ele ensinou foi a orar. Ele não ensinou a pregar, expulsar demônio, curar enfermo, ele só ensinou a orar. E ele disse, quando orares, entra no quarto, no carro e fica orando em espírito, no avião. Quando orares, entra no teu quarto. Como diz nosso pastor, pastor Eibe, TSD. Você retira tempo para estar no salão, você retira tempo para viajar, você retira tempo para ir no shopping. Você deve tirar tempo para estar com Deus. Senão, irmão, eu disse essa semana para minha esposa que o diabo é repetitivo. O diabo é um bicho trouxa. Mas e por que o diabo é repetitivo? Porque ele sabe que nós somos repetitivos também nas falhas. Então ele sabe que ele não precisa fazer muito. Então o diabo ele não precisa mudar a estratégia, porque nós não mudamos as fraquezas. Veja, se o diabo destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. O diabo não precisa pôr uma mulher no seu caminho. Ele precisa fazer você parar de orar. Ora, se o diabo chegar e falar assim, pare, ou então beba essa cachaça, que cachaça é bom, cachaça é um negócio bom, o camarada que é crente vai falar, rapaz, passa de mim. Você quer me convencer a beber essa chorarreta aí, capitão? Então o que o diabo vai fazer? Ele vai fazer você parar de orar. Irmão, se nós formos fracos na oração, nós seremos fracos em todo o resto. Ele não precisa fazer muito. Por isso que a Bíblia fala orai sem cessar, porque nós pecamos sem cessar. Ok? Está claro isso? Diga comigo, a oração é o mais duro golpe na carnalidade. A oração é a maior arma para a mortificação. Agora, em sexto e último lugar, veja que orar sem cessar é diferente de vigiar e orar. Identifique as circunstâncias que o te levam a pecar. E ore, pedindo ao Senhor força, não murmurando pelos pecados. Amém? Ore pedindo ódio santo vindo de Deus contra o pecado. Ore para que Deus lhe mostre a condição real do pecado que está no seu coração, que às vezes nem você conhece. Olha o que Davi fala sobre esse tipo de oração em Salmo 19, no verso 12 ao 14. Ele diz assim, ó, quem pode discernir os próprios erros? Quem pode? Absolve-me dos erros que estão ocultos, daqueles que eu ainda não conheço. Também da soberba, guarda teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o mediador do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha, Redentor meu. Davi diz, livra-me dos pecados ocultos, que nem eu sei que existe. Por isso que a gente tem que orar. Que a gente peca até dormindo. A gente peca até quando a gente não peca. E eu concluo aqui. Quando um pecado não é mortificado. Primeiro, o pecado não é mortificado quando ele é encoberto. Entenda, você não pode esconder seus pecados para dentro dos seus pensamentos. Deus vê, Deus ouve e Deus sente nossos pensamentos. Não adianta você não cometer seus pecados, mas se ao menos desejar eles, você não mortificou. Para Deus, você praticou. Se um homem desejar uma mulher no coração, Mateus 5, verso 22 a seguir, para o Senhor Jesus, Jesus disse que ele já cometeu o ato de adultério. É isso que Jesus fala
em Mateus 5, do verso 21 a seguir. O pecado não é mortificado quando, essa aqui é terrível, quando ele é trocado por outro pecado. Essa troca acontece muito na igreja. O camarada vem para a igreja, ele abandona um tipo de pecado e adquire outro. Ele troca de pecado. Já percebeu? Quem já percebeu isso? Qual é a vantagem de trocar a concupiscência dos olhos pela concupiscência da carne? Qual é a vantagem de abandonar a fofoca e aderir à guludice? Qual é a vantagem de trocar o adultério pela maledicência? O que mais acontece na igreja é isso. Trocaram de pecado. É sério isso ou não, gente? Ou seja, trocar de pecado não é mortificar o pecado. É apenas mudar o rótulo dele, mudar a forma dele. Em 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5, Paulo diz: o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Não dá para trocar de pecado. Enquanto a consciência permanecer suja, vai afetar o nosso testemunho. Aqueles que tentam fugir da culpa, não confessam adequadamente o seu pecado, podem não ser limpos completamente de seus atos pecaminosos. Quarto, o que não é mortificação? O que não é mortificação? O pecado não é mortificado somente quando ele é reprimido. Só o fato de abafar o pecado não resolve. Devemos trabalhar com o nosso pecado corajosamente, acertando ele em cheio. Não é só tentar reprimir. Subjugar um pouquinho só não é suficiente. Devemos tratá-lo como um inimigo mortal, que de fato ele é. Essa é uma tarefa para toda a vida. Vamos orar a Deus. Fique em pé.